Graça e paz nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida e nesse momento de meditação. Semana que passou, o texto era a parábola do semeador, onde Jesus propõe a parábola de um semeador que semeia uma boa semente, uma parte cai no solo, é pesado, os passarinhos vêm, comem, a outra cai no meio das rochas, cresce, mas na rocha a raiz não é profunda, vem o sol e seca. A outra cai na terra boa, só que tem muito espinho junto, os espinhos sufocam, matam e no final a última parte cai em terra boa e ali ela produz a 30, 60, 100 por um. E então Jesus explica a parábola dizendo que muitos são o solo rochoso, é aquela pessoa que recebe a palavra de Deus, mas está dura, não quer crer, não confia, não entende, não quer saber de Deus. E aí vem os passarinhos, ou seja, o diabo, e tira a sementinha e a pessoa acaba se perdendo. A pessoa onde é solo rochoso é aquela que se anima, que se empolga, que ficou emocionado com o sermão, com o cântico e tal, mas saiu da igreja, não criou raiz, logo depois acaba alguém gozando, zombando, quando foi na igreja, perdeu tempo, e a pessoa acaba não voltando mais. Não tinha raiz. E a outra é aquela que foi semeada, cresceu, só que também tinha outras sementes, os espinhos cresceram e sufocaram. Ou seja, aquela pessoa que se torna cristã, que vai para a igreja, mas não se desliga de algum pecado, continua presas a outros pecados e pouco a pouco a vida no pecado acaba como um espinho sufocando a fé e acaba naufragando e se afastando. E a terra boa é aquela onde produz, onde cresce, tem uma grande produção. E Jesus logo continua daí com o texto de hoje, onde ele fala do joio e do trigo. E aqui ele está falando da semente boa. Nós, que somos cristãos, que gostamos da palavra de Deus, que gostamos de Deus, é o trigo. A semente boa é o trigo, são os filhos de Deus, são aqueles que produzem o bom fruto. E Jesus diz que a parábola foi plantada semente de trigo. E daí, depois de um tempo, os trabalhadores viram, mas tem um joio aqui no meio. Joio é uma planta igualzinho ao trigo, muito semelhante. Só que quando ela fica madura, o trigo dá o cacho, que dá o fruto, onde a gente vai fazer a farinha e fazer tudo aquilo que a gente sabe que vem do trigo. E o joio não dá cacho, não dá fruto, não produz nada, é uma erva daninha. Só serve para ser queimado. E aí os empregados perguntaram para o dono, mas quem é que semeou o joio? A gente só semeou o trigo? E ele disse, enquanto nós dormíamos, veio o inimigo e fez isso. E eles querem que arranquemos? Ele, não, vocês não vão saber a diferença, é muito igual, muito parecido. Vocês vão arrancar o trigo no meio, isso não cabe a vocês. Quando vier a colheita, aí os ceifadores vão fazer a diferença. E aí Jesus explica e diz, o joio são os filhos do maligno, aqueles que não produzem frutos para Deus. O trigo é aquele que produz o bom fruto. Mas estão juntos. E assim vai ser até no dia do juízo final, onde os anjos vão fazer a separação, e aquele que não produziu fruto, aquele que foi filho do maligno, vai ir para o inferno. E quem produziu bom fruto, então vai estar com Deus. É uma história muito interessante e que nos dá muitos ensinamentos, assim como a história anterior da semente. Primeira coisa, até o último dia em que existir a humanidade vai ter joio e trigo. Sempre vão estar misturados no mundo e também dentro da igreja. Era ali na lavoura do Senhor que estava o joio e o trigo, porque o diabo também semeia sementes que são joio, ou seja, doutrinas que não fazem parte da Sagrada Escritura e que a gente precisa tomar muito cuidado. Entretanto, o trigo sempre vai continuar sendo trigo. E nós precisamos aprender a sempre sermos trigo, produzirmos o bom fruto. Por isso que na confissão da fé a gente diz, creio na Santa Igreja Cristã, que é a comunhão dos santos. Somos nós, sim ou não? Só Deus conhece o coração de cada um de nós. A igreja cristã, ela é invisível, ela é feita por todos aqueles que têm a verdadeira fé em Jesus, que realmente entregaram suas vidas na mão de Jesus, buscam o perdão dos pecados e vivem essa fé.
Muitas e muitas pessoas estão na igreja, mas não são igreja, são joio. Vão ali para acompanhar o pai, a mãe, o irmão, o parente, o marido, a esposa, ou não creem, ou simplesmente, mensagem entra aqui, sai ali. Não são trigo, não produzem fruto, são joio. Cabe a nós dizer quem é joio e trigo? Não. E Jesus deixa isso bem claro, vocês não vão saber fazer separação. Deixa todo mundo junto. Trata todo mundo da mesma maneira. Só que a nossa tendência pecaminosa é a gente se achar mais justo, a gente se achar mais espiritual, mais ligado a Deus, e às vezes a gente quer fazer essa separação. Não cabe a nós dizer aquele é joio, aquele é trigo. É muito fácil, na parábola do semeador, a gente dizer, olha, aquele ali é solo duro, aquele ali é rocha, aquele ali é terreno de espinho, aquele ali é terra boa. Mas e quando o nosso coração passa pelas 4 fases? Nós que somos cristãos, que somos terra boa, quantas vezes a gente age como solo duro? Ah, Senhor, aqui eu vou fazer a minha vontade, a gente não faz a vontade de Deus. Quantas vezes a gente é solo rochoso, onde a gente está animado com a palavra de Deus, a gente diz, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, aí outro dia já está totalmente desanimado, parece que a raiz secou e já não faz. A gente é raso. Quantas vezes a gente é solo com espinho, que a gente está animado, a gente está na fé e tal, de repente, hoje eu não vou no culto, hoje eu vou ficar dormindo, hoje eu vou fazer aquilo, e hoje eu não tenho tempo para ler a Bíblia, hoje eu não tenho tempo para orar, e os espinhos vão sufocando a fé. Então, às vezes, o nosso coração é os 4 tipos de solo, e às vezes é terra boa. Então, não cabe a nós julgarmos os outros solos. O que nós temos que fazer é sempre orar e cuidar para que nós sejamos sempre trigo, que produz bom fruto. Na lavoura, é impossível um pé de trigo se transformar num pé de milho, um pé de soja se transformar num pé de feijão. Mas na lavoura espiritual, na lavoura de Deus, sempre há esperança, enquanto nós vivemos no tempo da graça. E isso fica muito claro quando a gente olha os exemplos bíblicos. Por isso que eu disse, em vez de nós julgarmos, de querermos fazer a colheita e arrancarmos o joio, nós devemos orar por quem a gente acha que é joio. Por exemplo, Saulo. Quem era Saulo? Era um perseguidor de cristãos. Era um fariseu fanático que, achando que matando os cristãos, ele estava agradando a Deus. Joio? Alguma dúvida? É joio puro. O que Deus fez? Quando ele estava indo a Damasco, prendeu os cristãos, Deus fez ele cair do cavalo, apareceu uma luz tão forte que cegou ele 3 dias. E fez ele repensar. E fez ele se tornar um grande cristão, o maior missionário de todos os tempos, o maior criador de igrejas. De joio se tornou um trigo que produziu em abundância. Agostinho, aquele que a igreja católica chama de Santo Agostinho. Quem era Agostinho? Era um devasso, era um murelengo, um cara que gostava de farra, de festa. A mãe dele ia na igreja, orava, ele zombava, ria, ridicularizava. Joio? Muito fácil dizer, isso é joio, tem que ser arrancado. O que aconteceu? Um versículo bíblico mudou a vida dele. E quando ele foi na igreja, ele se ajoelhou, chorando, foi convertido e se tornou o grande Agostinho. Um líder na igreja, que revolucionou a igreja da época. Se tornou um trigo que produziu muita, muita coisa. Por isso não cabe a nós julgarmos. Cabe a nós fazermos a pergunta, eu sou trigo ou sou joio? Lembram, na quinta-feira à noite, quando Jesus está dando a última ceia, aí lá em Mateus 26, ele diz assim, um de vocês vai me trair. Os 12 ficam preocupados e lá no versículo 22 diz que cada um deles começa a perguntar para Jesus, acaso sou eu? O que é isso? Eles estão perguntando, eu sou trigo ou sou joio? E aí no versículo 25, quando Judas pergunta, acaso sou eu? Jesus disse, você disse. É tu. Então sempre de novo precisamos perguntar, sou joio ou sou trigo? E sempre orar para que Deus transforme o joio em trigo. E Ele sempre está disposto a fazer isso. A prova disso é que quando Jesus está lá pregado na cruz,
que ele faz? Ele ainda ora por aquelas pessoas que meteram os pregos na mão dele, que deram chicotada, bofetada, cuspiram na cara dele, pregaram a coroa de espinho e diz: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Então sempre é tempo de arrependimento. Como eu falei, nós temos essa tendência. O sangue às vezes ferra. Eu como pastor, eu tenho que dizer que até mais do que vocês. Eu tenho um compromisso muito grande com Deus, como vocês também, mas o meu compromisso com Ele é maior porque eu sou responsável pela igreja. E eu fico extremamente irado quando vejo alguém ofendendo a Deus. E às vezes dá vontade de eu arrancar o joio, mas isso não cabe a mim. De repente eu preciso orar mais. Eu vou citar 2 exemplos. Um aconteceu um mês atrás, mais ou menos, quando eu vi uma entrevista da Xuxa, dizendo que ela vai contratar uma equipe para reescrever a Bíblia. Que lá tem muitas passagens preconceituosas que não servem mais para esse tempo. Eu pensei, mas Xuxa, quem você é para dizer que Deus está errado? Uma mulher que viveu o tempo todo para ter essa fama nas costas dos outros. Primeiro precisou do Pelé, depois do Ayrton Senna. Sempre precisou de alguém para chegar onde está. Agora querendo dizer o que está certo, errado para Deus. De Deus não se zomba, tu vai pagar por isso. Passou um monte de coisa na minha cabeça, eu já arrancando o joio. Eu pensei, peraí, calma. Ora para ele. Ora que Deus converta esse coração. E essa semana de novo, Nando Reis é um cantor, eu não conhecia, eu conheci na última viagem para Manaus, ele estava cantando lá, minha esposa, as irmãs foram, até gostei um pouco das músicas dele, é um cara famoso entre os jovens. Aí nessa semana eu vi uma entrevista dele, hoje é sexta-feira, na quarta-feira eu vi uma entrevista dele dizendo: olha, nós temos que parar com esse negócio de ficar defendendo a família tradicional, isso já era, isso é coisa de cristianismo, e cristianismo é uma coisa ultrapassada, uma coisa antiquada, a gente tem que parar com essa história, cada um tem que viver a sua vida e não tem que prestar conta para ninguém. Novamente eu pensei, de Deus não se zomba, está zombando de Cristo, está zombando de Cristo, tu vai pagar. De repente eu vi, eu estou de novo querendo arrancar o joio, não cabe a mim. Mas é uma raiva que às vezes toma conta e a gente não se controla, como foi com os discípulos. E a gente deve orar para que Deus converta essas pessoas. E até com os discípulos, isso acontecia frequentemente. Lá em Lucas 9, diz que quando Jesus foi numa aldeia samaritana para pregar, eles não receberam Jesus. E Tiago e João, que eram os discípulos, estavam sempre junto com João, com Jesus, ali no braço direito, né? Eles queriam cada um seu primeiro-ministro, Jesus. Logo perguntaram para Jesus: Senhor, quer que a gente ore para o Pai para ele mandar fogo do céu e queimar essa aldeia? Jesus disse: eita, não aprenderam nada. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Lá em Lucas 9, 54, Jesus diz: o Filho do Homem, eu não vim para destruir as almas, eu vim para salvar. Olha como Jesus pensa diferente. E olha como às vezes a gente pensa. É só olhar a igreja no tempo da Inquisição, quantas pessoas acusavam de bruxaria e queimavam simplesmente por não concordar com a doutrina da igreja. Queimando o joio. Não cabe a nós fazermos isso. Cabe a nós termos um coração misericordioso, orarmos pelas pessoas que estão afastadas, que nós achamos que são joio, e permanecermos fiéis, sendo trigo, pedindo que Deus nos ajude a estarmos sempre acordados, porque quando é que o inimigo semeou o joio? Quando eles estavam dormindo, da diz. Que a gente não durma o sono da fé, que a gente sempre esteja acordado, alimentando esse terreno. Nós lemos o Salmo 65, que Deus cuida da terra, Deus manda a chuva, Deus manda o adubo, Deus faz com que ela produza muito fruto, que Deus cuide da nossa terra, do nosso solo, do nosso coração, sempre nos alimentando com a palavra, com o sacramento, para que nós possamos sempre ser terra boa, trigo que produz a 30, 60, 100 por um, para que cada vez mais a palavra de Deus seja espalhada, para que cada vez mais o amor de Jesus por todas as pessoas, trigo e joio, seja levado adiante, para que muito joio se transforme em trigo e para que a colheita final, que não é nossa, é de Deus, tenha muitas surpresas boas para cada um de nós, através da conversão que o Espírito Santo faz através da palavra. Cabe a nós orarmos, perseverarmos, falarmos, testemunharmos
e a vivermos sempre uma vida em amor, produzindo muito fruto. Que Deus nos abençoe sendo bom trigo. Amém. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.